Atenção, atenção, Clube Atlético Mineiro. Presta atenção, Galo. Atenção, Paulo Brax. Vai para a CBF, irmão. Vai para a CBF. Porque ontem a CBF se posicionou dizendo que o pênalti no Natanael aconteceu, né? Mas aí a gente falou que aconteceu. Ai, nossa, que chororô. Aconteceu, foi pênalti no primeiro jogo. Só que ontem, como ganhou, no último segundo, aí... Só que a CBF disse que foi pênalti, inclusive orientou o quadro de arbitragem a daqui para frente, em lances como aquele, dar pênalti. Só que não deu. Vamos imaginar ontem que o Minda erra o gol, aí vai para a disputa de pênalti e o Galo sai. E aí? O prejuízo ficaria de 4 pilica no bolso de quem? No bolso de quem? Pessoal, só dá uma segurada aí para mim, por favor. No bolso de quem? Então, tem que ir para a CBF, porque ontem teve um pênalti no Dudu. Foi pênalti ou não foi? Claro que foi. Então, ponto. Vai lá reclamar, marca presença, faz que nem cachorro. Já viu que o cachorro vai marcando território? Chega, levanta, marca território. Se não, e aí? Eu acho que já é o terceiro jogo que teve pênalti que os caras não deram. Então ajuda aí. Não é porque ganhou da maneira que ganhou que tem que passar batido, não. Vai lá, Paulo Brax. Vai lá. Marca presença, bota a cara, porque senão, uma hora dessas, a coisa poderia ter sido, inclusive, dado uma merda, mas como o Atlético ganhou, aí fica tudo de boa. Então, antes de acontecer outro problema, já vai lá, e se possível, solta mais uma nota, solta mais uma. Porque ontem foi pênalti no Dudu e não deram porque não quiseram. Teve um pênalti lá que a turma reclamou. Teve um pênalti ali que a turma reclamou que não foi. Nada. Que bate nada marcado. Não é pênalti. Isso não é pênalti. Também não é pênalti. Foi pênalti. Então já solta de novo e reclama. Porque daqui a pouco vem a CBF e fala, realmente... Teve um pênalti que não deu, né? Ontem não. Do Natanael? Do Natanael. Jogo de ontem. Então é o seguinte, pênalti no Dudu ontem, pênalti no Natanael no primeiro jogo, só que como o Galo passou, tá de boa. Não dá bobeira, marca território. Eu vou fazer nesse momento só para o torcedor entender, para dar uma desenhada para o torcedor. Quando você olha para um jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro pode estar fazendo uma partida ruim, que você acredita que o Gerson pode fazer algo diferente e mudar a partida, o Matheus Pereira pode fazer algo e mudar a partida, o Caio Jorge pode fazer algo e mudar a partida. Assim como o Atlético, em tempos passados, olhava também para o seu time e falava assim, uma hora ou outra eles vão resolver. O Paulinho vai resolver, o Hulk vai resolver, o Nacho vai resolver, o Zaratio vai resolver, o Keno vai resolver, e eles resolvem. Protagonista é necessário para isso. Então, parabéns pela classificação do Atlético. O Atlético precisava classificar. O Atlético, a derrota ontem seria extremamente negativa para a temporada do Atlético. O Atlético, mais uma vez, está entre os 8 melhores da Copa do Brasil. E engana-se quem acha isso pouco. Isso é muito. Isso também credencia e habilita o time de ganhar casca, de ganhar força numa competição como essa. E se o Barba é tratado como um treinador de Copas, que tem essa capacidade para Copas, então a Copa acontece isso. Você passa no sofrimento, passa nos pênaltis, como passou contra o Ceará, e passa da forma que foi ontem. No último segundo, o Atlético conseguiu a classificação. Boa tarde a todos. Aliás, agradecer aos amigos que me permitiram acompanhar hoje a celebração do Dia dos Pais da escola da minha filha. Legal pra caramba e é apaixonante. Mas só um ponto importante sobre o Everson. Eu tô contigo, viu, HG? Pra mim, ele é o maior goleiro da história do Atlético. Por tudo que ele já conquistou, por tudo que ele representa para o clube, por tudo que ele tem feito. Ele é um cara gigantesco hoje como jogador do Atlético. E eu acho que ele merece todo o carinho do mundo por parte do torcedor, de quem acompanha o clube, de quem está no dia a dia. O Everson merece todo esse carinho. Olha só, o Atlético ontem fez mais uma vez para mim um futebol ruim. Eu até cheguei a comentar nas minhas redes sociais que, para mim, o futebol do Atlético de ontem é para ser eliminado contra qualquer outra equipe que ele puder enfrentar na Copa do Brasil. Só que, cara, jogo de Copa é diferente. A gente que prioriza a questão do resultado, e o que importa de fato no futebol é o resultado, o Atlético conseguiu fazer o que ele deveria fazer. Para mim, ele cumpriu o papel dele, cumpriu a obrigação que ele tinha, que era passar pela Juventude. Um pouco mais difícil do que eu imaginava.
Eu não imaginava jogo fácil pro Atlético, acho que até postei 1-0 no jogo de ontem, depois de assistir a primeira partida. Mas, em que pese eu achar que fosse um jogo complicado, para mim o Atlético tinha, por necessidade, apresentar algo melhor. E ontem o Atlético não foi bem, mas conseguiu a vitória, que é o que importa. Eu acho que esse time ainda tem muito espaço para crescer, especialmente se a diretoria cumprir uma das promessas e fizer uma coisa que o Valu cobrou bastante hoje no Bandidos na área, que é entregar mais reforços. Entregando mais reforços ao Barba, eu acredito que esse time consegue fazer algo melhor na temporada. O Atlético tem mais 1 mês e pouco para poder buscar esses reforços. E é uma necessidade, especialmente do meio para frente. Defensivamente, a gente já consegue enxergar uma melhora absurda desse time. Desde o jogo, desde que o Atlético voltou, acho que o Atlético sofreu 2 gols até aqui. Desde que Especialidade do Barba, irmão. Como é que é? Desculpa. Especialidade do Barba. Então, e ele faz milagre com esse time, né, HG? Você Que é uma tá coisa, falando. e aí, para finalizar, eu ia falar exatamente isso. Ele faz milagre com esse time, que é uma coisa que você refuta, mas Eltinho e eu estamos defendendo essa bandeira. Valu também. O Valuzinho também? O Valu não acha milagre. Milagre pesado, não. né? Eu Mas acho que milagre é não. um trabalho Ele faz mais muito do bom. que- O trabalho É, dele o é elenco muito é bom. bom e para mim o trabalho é muito bom. Então, Eu acho que o elenco é regular e o trabalho é muito bom. É isso. Nós estamos Porque o time titular, a gente pode falar assim, eu acho- esse time Não. pode dar um caos. Não, eu tô falando time. É porque time e elenco são diferente. prateleiras Eu acho- diferentes, né? Eu acho que é outra palavra com R. É ruim. O Atlético é ruim. A gente olha pro Cassiero, o HG criticou hoje o Cassiero, eu concordo com ele, embora você não tenha discordado na questão do arco do Não, ele Natanael. vive pra discordar até de ali mim. Eu tava acompanhando o programa, depois eu tive que sair pra ver o negócio da Eva. Mas até ali eu tava acompanhando o programa e eu concordo com o HG, eu tava vendo inclusive, Você no concordou a YouTube. partir do momento que você não assistiu. Não, só pra deixar claro. Ali que acabou o programa eu tava concordando. Eu concordo com o HG. A gente critica o Cassiero. A gente, critica, por exemplo, o Natanael no apoio. Defensivamente, eu Mas acho que daqui a o Natanael pouco, é bom. Thiago, daqui a pouco eu vou te apresentar alguns dados aqui que fazem a gente pensar um pouco diferente sobre O Cassiero? o Cassiero. Tá. Mas, então, aí, só pra concluir... Porque eu acho que o problema do Atlético é maior. É muito maior, é um meio. O Atlético tem muitos mais problemas. O Atlético tem problema no meio muito grande, Altinho. Muito. O Atlético tem problema no ataque muito grande. Eu não gosto do que apresenta o Coelho. O Valuzinho elogiou ele também hoje lá na rádio, estava escutando. Mas eu não gosto do que ele apresenta. Eu tenho tô cada vez mais próximo do que você pensa em relação ao Coelho do que qualquer outra coisa. Porque a avaliação O do Atlético Valu, precisa de reforço. do Valu foi em cima da partida. Sim, Eu sim. sempre tento olhar para o Coelho de uma forma mais macro, porque o Atlético vai precisar dele o ano todo Não. e é de uma carência absurda. Não é. É porque é o seguinte, quando você quer sustentar seu argumento, Não. você olha, tem uma visão macro. E tem argumento que você pode sustentar também com uma visão micro, que é a visão do valor do micro do jogo. Mas ele pode comentar em cima do jogo. Pode. Então, não tem problema tô não. dizendo. Só deixar claro para a audiência que eu ainda nem falei, tá? Boa tarde. Então, não, Já foi citado 3 a minha vezes. visão micro ainda não apareceu. Eu ainda estou aqui. Calma aí, que você não precisa ficar todo doidinho, não. Ei, Valu, foi citado Quando eu 3 falo de vezes. visão Isso aí, meu micro, irmão. Um cara cheio de tatuagem igual eu, brinco na cara. presta atenção, barba, vai vai ser doído, doidinho, pelo não, amor porque de quando eu Deus. tô falando de visão micro, eu não estou desdenhando a sua Sim, opinião. eu entendi que não. Eu Eu tô só falei que dizendo o a visão micro de Valu um citado jogo. ainda ele não falou. Calma que Só você vai isso. falar. E, aliás, você vai falar o tempo que você quiser. E aí, você, meu jovem, Sim. Porque nós temos os nossos gostos pessoais. Um Sim. amigo meu que falaria gostos. Nós temos nossos gostos pessoais. É o Alberto Roberto. Uma vez a repórter perguntou para ele. Tem jogador que você gosta que eu não gosto. Calma! Qual é o seu nome? Ele, Alberto Roberto Filha. Aí a repórter. Alberto Filha? Ele. Alberto Roberto Filha. Aí a repórter. Alberto Roberto Filha? Alberto Roberto Filha. Aí ela. Alberto. Eu lembro desse. Chicanismo é gênio demais. Ele era muito bom, né? Agora eu vou deixar você falar. toquinha era Você maravilhosa. fica à vontade, porque é só o início da Cisane, que vai começar com você agora. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. Eu acho que o Atlético, pegando os 180 minutos, já que é um jogo de Copa, fez mais do que o suficiente para eliminar o Juventude. Mas por que ficou 1-0 só? Principalmente no jogo de ontem, eu acho que o Atlético se comportou melhor em Caxias do Sul do que na própria Arena. Ontem era para o Atlético ter vencido por 2-0. Foram 5 grandes oportunidades para mim desperdiçadas. A cabeçada do Coelho, depois você tem o chute para a lua do Bernard, tem o chute do Natanael, você tem ainda o Igor Gomes e o Minda,
O próprio Minda desperdiçando antes de fazer o gol. Eu estou falando de 5 oportunidades muito claras e todas elas dentro da área do adversário. E aí eu acho que o Atlético esbarra na capacidade técnica dos seus jogadores. O Domingues mexeu ontem na saída do Atlético. Ele colocou o Lianco mais centralizado, colocou o Lodge mais à esquerda, como um zagueiro pela esquerda, para tentar dar talvez mais qualidade nessa saída, e o Tressoldi pela direita. Isso fez com que ele liberasse o Natanael. E quando você libera o Natanael para pisar no campo de ataque, você está automaticamente habilitando a parte que ele menos contribui para o Atlético. O Natanael, como um terceiro zagueiro pelo lado direito, a gente tem visto, tem conseguido cumprir muito bem. E acho que é uma limitação, sim, do Natanael quando você precisa de acioná-lo mais no campo de ataque. O Juventude se fechava, às vezes, com uma linha de 6, com uma linha de 5 jogadores. Faltou ao Atlético exatamente jogadores com a capacidade de circularem mais essa bola e conseguirem situações. O Dudu até tem uma boa enfiada de bola para o Igor Gomes, numa das oportunidades que o Atlético perde. Repito, eu acho que o Atlético fez o suficiente nos 180 minutos para ter passado até com relativa facilidade. Não quer dizer que o Atlético fez um grande jogo, mas eu não acho que o Atlético tenha feito um jogo ruim. O Everson teve aquela defesa importante de uma bola parada desviada ali na primeira trave, mas o que mais o Juventude fez, além de um chute de fora da área no final do primeiro tempo? Então, voltou a ser uma equipe que carece, principalmente neste momento. Não vejo possibilidade do Atlético progredir com as peças que tem. O Cissé começando ontem com o Franco, o Domingues deixou claro na coletiva que não é porque ele enxergou uma característica nesses jogadores, ele usa um termo, precisamos de pernas fortes neste momento da temporada em que os jogos vão se acumulando muito. E eu preciso lembrar, o Atlético fez o 4º jogo de uma sequência de 9 em 30 dias. Então também fica aqui a cobrança à diretoria mais uma vez. 16 dias hoje estão se passando desde que a janela foi aberta. O Atlético trouxe o Léo Duarte, está machucado, o Borbas, e eu concordo com o argumento do Domingues, não era jogo mesmo para o Borbas. Para que você vai colocar 2 atacantes para lutarem contra 5 e contra 6? Você precisa de gente para construir por fora, mas o Domingues está aí. Há 6 jogos, sem perder no Atlético, 4 vitórias, 2 empates, classificou o time e o time dele tem sofrido muito pouco. E a última vez que o Atlético jogou mal, ruim mesmo, foi num longínquo 13 de abril, naquela derrota para o Ceará, onde acabou conseguindo passar pela próxima fase da Copa do Brasil, quase que de forma culposa. O problema que o Atlético enfrenta hoje, claramente para mim, é o passe entre linhas e o Atlético não consegue jogar com 2 pontas agredindo. O Lodge, ele não é um agressor. Você não vê o Lodge indo para cima, cortando o jogador e conseguindo colocar uma bola dentro da área. E o Coelho tá jogando muito sacrificado, fechado. Se você olhar a mancha de calor dele no primeiro tempo, ela é mais para trás da linha do meio campo que ofensiva, ou seja, ele não conseguia subir. Coelho hoje é o único jogador no Atlético... a bola morde a canela, morde, mas que vai pra cima e consegue em algum momento quebrar uma linha. Isso diz mais a respeito, não que ele devesse ser o titular no Atlético, diferente disso aqui que o Everton deu a entender, tá? Mas ele Você vê que quando o Minda entra pro lado esquerdo, ele consegue 2, 3 cortes. Indo pra cima do jogador, na verdade ele acertou 2 dribles, seco. Ele vai pra cima, dá o drible. De uma dobradinha que o Domingues faz, né? Quando coloca o Dudu, ele dá uma mudada no sistema. Exato. Dele, né? Então, o Dudu deu uma mudada no sistema? O Domingues. E ele recua o Lodge e deixa os 2 mais lá na frente. Isso. E o problema que o Atlético tem é esse. O Atlético precisa ter um cara... Vamos colocar aqui que é o nome especulado, 2 nomes que são especulados que poderiam fazer isso, Quinteiros e Fred. Dá mais esse passo de qualidade, dá esse passo para chegar, mas precisa desses pontas, cara, para agredir a linha. Por isso que o Cassier é tão sacrificado, porque o Cassier ele vira um cara que mata, toca a bola, recebe, toca pro lado, para tentar construir, porque ninguém dá nele passando, né? Ninguém dá nele ele disputando uma bola. Ele tem que voltar muitas vezes para muito. Gente, o Atlético não tem ninguém para cartear jogo. Exato. Não tem. É sobre isso. E ontem, depois que saiu a escalação do time titular, todo mundo tinha certeza que ele continuaria não tendo. Mas eu gostei da escalação inicial dele. Também gostei. Quando saiu a escalação, gostou? Gostei. Gostei também. Gostei mesmo. Porque essa formação... O Bernard não é esse cara. O Vitor Hugo carrega muita bola. Também não é. Então não tem o carteador. Olha pro banco, não tem. E só jogar pelos lados, aí um cara que há muito pouco tempo a gente estava falando da possibilidade de sair do Atlético,
É um cara que pode jogar pelos lados, não é o Vitor Hugo, viu, Barba? Eu não tô quem sou eu para querer te ensinar. Mas talvez o Scarpa possa fazer isso. Já que vocês não conseguiram tirar ele do elenco, então vai ter que usar. O cara para jogar pelos lados não é. Agora, não tendo um carteador, isso é muito chato, velho. Puta merda, porque o cara chato dos infernos. Nossa Senhora. Eu não sei o que acontece com você.